Queridos irmãos, queridas irmãs, então, continuando, vídeo 459, dos lugares assombrados, capítulo 9. Agora a pergunta é a pergunta de número 8. Então, olha só para você ver a sabedoria de Kardec. Ele pergunta assim: preferem os espíritos frequentar os túmulos onde repousam seus corpos? É lógico que isso aqui é relativo. Prefere os espíritos frequentar os túmulos onde repousam seus corpos? Esse prefere denota aqueles que já se desprenderam, né? Que já se desprenderam das coisas materiais, que não ficaram aqui apegados às coisas materiais aqui na Terra, que desde o momento do seu desenlace foram levados para colônias espirituais, né, as cidades no plano espiritual. Enfim, foram amparados, foram socorridos. Porque se nós formos analisar esses seres, eles não vê motivo algum em ir visitar os túmulos onde repousam os seus restos mortais, os corpos físicos. Para quê? Não há motivo. Para eles, aquilo ali não significa nada mais. Agora, por que o processo é relativo? Porque nem todos se desprende do corpo físico assim de imediato. Nós já tratamos aqui a respeito dessas questões, que uma boa porcentagem dos espíritos, devido às condições que viveram aqui na Terra, contrária aos desígnios da lei divina, muitos espíritos permanecem presos aos corpos físicos, presos ao perispírito, ali materializado naquele sentimento, presos dentro do túmulo. Então, São Sebastião do Paraíso mesmo, eu já tive a oportunidade de presenciar vários espíritos presos dentro dos túmulos aqui em São Sebastião do Paraíso, 2022. Esse ano é 2022. Então, essa pergunta de Allan Kardec aqui, ela é relativa. Aqueles que já se desprenderam e foram para as colônias, aqueles que evoluíram, eles não vê sentido algum em retornar àquele local onde o seu corpo físico um dia foi sepultado. Agora, tem aqueles que permanecem ainda presos àquele corpo, né? Ali durante 10, 15, 20 anos, presos ali no túmulo. E aqueles que vão, quando desencarnam, vão parar diretamente nas regiões umbralinas.
É lógico que ele não vem visitar o túmulo dele pelo fato de estar lá, é, é, né, nas regiões umbralinas. Então ele não pode sair de lá e vir visitar o túmulo onde deixou os restos mortais. E aqueles que desencarnaram e que não ficaram sabendo que desencarnaram. Porque a condição é, como já dissemos, morrer é muito fácil, difícil é desencarnar. Até, no entanto, eu queria dizer a você, tá tendo uma briga aqui ao lado aqui, que de vez em quando eles ficam alterados, sabe? Então, eles bebem aquela aguinha que o passarinho não bebe, eles ficam alterados. Então, se você ouvir lá no fundo alguns palavrões, assim, sabe? Não se preocupe com isso não. Fixa a tua mente aqui no que nós estamos falando. Esqueça esse fundo musical que está lá no fundo, você entendeu? Que são os nomes assim, aqueles palavrões. Esquenta a cabeça com aquilo lá, não. Aquilo lá faz parte do nível nosso aqui na Terra. E a gente tem que aprender a conviver com isso. Né? Ai, eu tenho nojo desse palavrão. Não! Quando você ouvir alguém xingando, assim, falando esse palavrão, ore por ele. É uma oportunidade que nós estamos tendo de fazer algo por alguém. Às vezes a gente pensa assim, eu preciso orar para fulano de tal, lá no Japão, lá na China, sei, tem tantos necessitados aqui ao nosso lado e a gente não percebe. Só quando eles começam a gritar de jeito, a gente lembra deles. Então, existem esses fatores todos, né? Então, olha só para você ver. Preferem os espíritos frequentar os túmulos onde repousam seus corpos? Resposta: o corpo era uma simples vestidura, do mesmo modo que o prisioneiro nenhuma atração sente pelas correntes que o prendem. Você acha que o prisioneiro, depois de solto da penitenciária, ele vai retornar à penitenciária de vez em quando para visitá-la? Só se ele tiver algum problema psíquico, algum transtorno, né? Você acha que ele vai ter adoração por aquele local onde ele ficou lá 30 anos guardado? Não, Deus que me livre. Os espíritos, nenhuma experimentam pelo envoltório que os fez sofrer. A lembrança das pessoas que lhes são caras é a única coisa que para eles tem valor. Então, olha só para você ver. A lembrança das pessoas que lhes são caras é a única coisa que para eles tem valor. Então, vamos pensar assim. O espírito encontra-se na colônia Nosso Lar. Vamos pensar por esse lado. Então, ele lá sente quando o seu familiar, né, que ainda encontra-se aqui no corpo físico, ele sente quando o familiar pensa nele, que o familiar ora por ele, né? Então ele sente assim aquela vibração positiva, aqueles eflúvios maravilhosos. 99% de espíritos nessas condições, eles nem comparecem no dia de finado, no dia comemorado aqui na Terra, dia de finado, ao túmulo ali. Para quê? Ele não tem nada que fazer ali no túmulo. E se ali às vezes ele comparece, alguns comparecem, é para assim agradecer espiritualmente por aquele sentimento das pessoas e tal, mas eles não se comovem com os restos mortais, com aquela roupa, porque o corpo físico para o espírito
é nada mais, nada menos que a roupa que nós vestimos, que toda vez que procuramos o toalete para tomar banho, retiramos essa roupa e depois do banho, né, optamos por uma outra limpa. Essa limpa é a reencarnação, é um novo corpo físico numa próxima oportunidade. Esse banho é quando desencarnamos. Essa troca é quando desencarnamos. Você entendeu? Então, os espíritos não têm que ficar ali, né, presos a esse sentimento. Eu estou com a saudade, como por exemplo, nosso irmão Marcílio, que está aqui presente mesmo. Vamos pensar assim, o nosso irmão Marcílio fala assim, eu estou com a saudade do túmulo onde eu fui sepultado. Você entende que nada o impede de ir até lá. Mas para que ele ir até lá perder tempo? Para que perder tempo? Espíritos nesse nível, eles não perdem tempo na evolução. Eles trabalham para o seu crescimento cada vez mais. Agora, tem aqueles em regiões, né, assim, mais negativa, que eles ainda cultuam esses desejos. Eles cultuam. Então, por isso que o processo é relativo, porque se dá de milhares de formas diferentes. Nunca que podemos firmar, é assim. Não. Como, por exemplo, aqui os bons espíritos responderam a Kardec dessa forma, esse aqui é um dos milhares de formas que existe devido à desigualdade evolutiva. A desigualdade evolutiva é que influi nesse processo aqui. O espírito, ele visita o túmulo onde tal seu corpo um dia foi sepultado, seu corpo foi sepultado? Não. Tá. Determinado nível evolutivo, não visita, devido à evolução. Determinado nível evolutivo, já visita, devido à parca evolução. Aquele saudosismo, aquela saudade, aquela coisa, ele ainda vai lá ainda, você entendeu? Ele ainda vai lá no túmulo, ainda chora lá ainda. Ai, aqui, meu corpo. Mas é porque ele ainda está num nível mais inferior. Como outros estão presos lá no túmulo, como outros nem sabem que desencarnaram e estão aí perambulando pela cidade, como outros estão trancafiados, no bom sentido, né? Passando um período de férias lá na região umbralina, porque aquilo lá é uma região de férias, região de férias, né? É um spa, o umbral é um spa, né? É um local de reflexão, é um local assim de refazimento, é um local assim de desintoxicação, é um local de raciocinar. Tudo, significa tudo isso. Um dia perguntei ao professor, o que significa umbral? Ele me disse, umbral, meu filho, significa o estado de consciência. Umbral é o estado de consciência do ser em processo de evolução. Umbral é o estado de consciência do ser em processo de evolução. Do ser. Ele não disse do espírito. Agora, isso tem uma profundidade imensa.
Porque quando você pronuncia o termo espírito, é uma coisa. Quando você pronuncia o ser, aí generaliza. E quando se generaliza, olha, toma uma proporção, uma dimensão que nós não temos noção no nível que nós nos encontramos, né? Então, olha só para você ver aqui. Aí Kardec faz novamente outra pergunta. São-lhes mais agradáveis do que quaisquer outras as preces que por eles se façam junto dos túmulos de seus corpos? Kardec também é terrível, né? São-lhes mais agradáveis do que quaisquer outras as preces que por eles se façam junto dos túmulos de seus corpos? Então você vai ao túmulo do seu parente e lá você faz uma prece maravilhosa, né? Essa prece, ela agrada mais esse espírito no plano espiritual, onde ele estiver, do que uma prece que você faz em casa, por aquele mesmo espírito. Ah, eu não estou tendo condições de ir lá no túmulo do fulano de tal, da Bertana, para rezar lá, eu vou rezar aqui em casa mesmo. Será qual prece que tem mais poder? Vamos usar esse termo poder. Aquela feita lá no túmulo ou aquela feita em casa? Ora, gente, é lógico que em todos os lugares. Não tem, não tem isso de a prece só tem mais importância, só agrada mais o espírito se você for até o túmulo dele, né? Aí você fala assim por espírito, você está na sua casa, você fala, pensa no espírito. Ai, Sebastião, ó, amanhã eu vou rezar, eu vou lá no seu túmulo, eu vou rezar por você, viu? Hoje eu não rezo não, porque eu fiquei sabendo que rezar em casa para aqueles que já morreram não resolve nada. E sim, só quando a gente vai ao túmulo. Então amanhã eu vou lá no seu túmulo, tá, Sebastião? Pior que existe essa crendice aqui na Terra, né? Eles acreditam que indo ao túmulo daquele falecido é que a prece mais o agrada. Olha aqui, ó. A prece, né? Bem o sabes, é uma evocação que atrai os espíritos. Tanto maior ação terá, quanto mais fervorosa e sincera for. Você entendeu, né? A prece, bem o sabes, é uma evocação que atrai os espíritos. Tanto maior ação terá, quanto mais fervorosa e sincera for. Então, onde você rezar com fervor, agrada o espírito, porque a prece é uma evocação, né? Ora, junto de um túmulo venerado, né? Junto de um túmulo venerado, aqueles que as pessoas costumam dizer é santo, é o túmulo de um santo. Nós temos que esclarecer isso. Ora, junto de um túmulo venerado, sempre se está em maior recolhimento do que algures, né? Do que em outros. Então ali você está orando em fervor, você está evocando, pedindo uma bênção, né? Não, como chama? Pedindo uma bênção mesmo, né? Nem entendo essas coisas do catolicismo, não.
E a conservação de estimadas relíquias é um testemunho de afeição dado ao espírito e que nunca deixa de o sensibilizar. Nunca deixa de o sensibilizar aquelas oferendas que as pessoas levam até o túmulo desses que são reverenciados, né? São procurados. Eles não vêm até aquele túmulo naquele momento que aquela multidão ali em volta do seu túmulo se encontra. Não, porque eles são espíritos mais evoluídos, eles estão no outro patamar. Agora, se eles não se encontram no plano espiritual numa situação lá vantajosa, aquele espírito sofre mediante todos aqueles pedidos que as pessoas ali estão fazendo. Porque ele sabe que ele não tem condições de realizar nada daquilo que as pessoas estão pedindo, então aquilo ali é uma tortura para ele ao mesmo tempo. Agora, aquele que já se libertou, aquilo não o prejudica. O que atua sobre o espírito é sempre o pensamento e não os objetos materiais. Então, quando vamos, por exemplo, eu vou citar o nome de um ser, Padre Donizete Tavares de Lima, que nós respeitamos demais, é um espírito muito evoluído. Então, as pessoas levam lá, né, ao túmulo dele, em Tambaú, Tambaú, estado de São Paulo, que eu já estive lá também, né? Ora, eu estou no corpo físico, né? As pessoas levam aquelas oferendas, né? Aqueles buquês de flores, aquelas coisas e tudo mais. Aquilo lá, devido à evolução do espírito Padre Donizete Tavares de Lima, ele se sensibiliza, ele agradece a todos. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Aquilo ali não... Ele não fica pegado aquilo ali. Aquilo ali para ele tanto faz. Ele, no plano espiritual, permanece assim, incondicional, imparcial. Nada o afeta. As pessoas podem levar lá um boi, pode levar um carro, pode colocar em cima do túmulo que foi dele. Nada o sensibiliza. Assim, nada o comove, nada o atrai aquele túmulo ali por causa daqueles bens materiais, aquelas coisas. Entendeu? O que atua sobre o espírito é sempre o pensamento e não os objetos materiais. Mas influencia do que sobre o espírito exerce mais influência materiais, mais influência do que sobre o espírito exerce esses objetos sobre aquele que ora, porque eles fixam a atenção. Então, eu acho que eu li aqui muito misturado, do que sobre o espírito exerce esses objetos sobre aquele que ora, porque lhe fixam a atenção. Então é óbvio que a pessoa fixando, né, ali a sua atenção, mas não significa que ele ali presente é o que vale. O importante é a intenção da pessoa, o importante é a fé da pessoa, né? Mas se a pessoa não puder estar presente naquele local, onde a pessoa estiver, se você estiver no seu trabalho, se você estiver na praia, se você estiver numa festa, onde você estiver, que vier à sua mente a imagem daquele ente querido que já partiu para o plano espiritual, se você se recolher mentalmente e disser assim mentalmente, eu vou fazer uma oração, eu vou fazer uma prece em prol desse ser que acabei de pensar. Pode ter certeza que se você estiver na praia, você estiver num local de festa, se você estiver em casa, na rua, no trabalho, onde você estiver, se ela for feita
com fervor, com amor, com fé, entendeu? Com sinceridade, olha, perdoe o termo, você pode estar até no inferno. Porque no inferno a gente já viu, né? Tem pessoas que dizem assim, eu tenho medo de quando eu morrer ir para o inferno. Mas que falta de conhecimento, hein? O inferno é aqui. O inferno é no corpo físico. O paraíso é no corpo físico. Tudo se dá aqui, né? É a consciência. É a consciência da pessoa. Então, se eu me encontro com a minha consciência em paz de que agi corretamente, nada, nada vai atrapalhar a minha noite de sono. Agora, se a pessoa anda, né, na contramão dos desígnios de Deus, ele não vai conseguir dormir. É a mesma situação. Ele, ao desencarnar, ele vai encontrar do lado de lá aquilo que ele plantou aqui. Então, vamos plantar o amor, vamos plantar o bem do lado de cá, né? Para a hora que a gente retornar à pátria espiritual, que possamos retornar em melhores condições, porque nós temos que retornar melhor do que quando viemos para cá, né? Esse é o nosso dever, esse é o propósito.